Brasil teve a maior queda da história do índice oficial de inflação. Começam os pagamentos do Vale Gás e dos auxílios Brasil e Caminhoneiro. Tribunal de Contas da União ordena a devolução de quase 3 milhões de reais gastos com a Operação Lava Jato. China registra a contaminação de pessoas com outro vírus transmitido por animais. Frota de ônibus que circula pelo Brasil é a mais velha dos últimos 27 anos. Ladrão não fecha a mochila direito e deixa para trás dinheiro roubado de um supermercado. Engenheiro desenvolve mão biônica que pode custar 1% do preço da prótese convencional. E uma história rara de empatia, quando uma pessoa entende o problema da outra e estende a mão para ajudar. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o ex-chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, e o ex-procurador-chefe do Ministério Público no Paraná, João Vicente Beraldo Romão, foram condenados pelo Tribunal de Contas da União a ressarcirem os cofres públicos em mais de 2 milhões de reais pelos gastos com a Operação Lava Jato. A decisão cabe recurso. Em votação unânime, os ministros da Segunda Câmara Ordinária do Tribunal de Contas da União acompanharam o entendimento do relator do processo, Bruno Dantas, e condenaram os chefes da Operação Lava Jato a pagarem uma multa individual de R$200 mil cada. Além disso, Deltan, Romão e Janot terão que devolver aos cofres públicos mais de R$2.800.000, já que o ministro do TCU entendeu que o trio é responsável pela concepção, solicitação, aprovação e gestão do modelo antieconômico adotado pela Lava Jato. Dantas ainda sugeriu uma apuração à parte sobre questões que, em tese, podem configurar ato doloso de improbidade administrativa, ou seja, que o uso do dinheiro tenha causado danos ao patrimônio público. O dinheiro foi usado pelos chefes da operação para o pagamento de diárias em hotéis e passagens aéreas durante o período da força-tarefa. Segundo Dantas, os padrões utilizados por quem coordenava a operação viabilizou uma indústria de pagamento de diárias e passagens a certos procuradores escolhidos a dedo, o que, nesse caso, é absolutamente incompatível com as regras que disciplinam os serviços públicos brasileiros, configurando dessa forma a improbidade administrativa. Já com relação a outros ex-integrantes da Força Tarefa, o relator decidiu os absolver do processo por apenas terem cumprido suas atividades onde foram designados e autorizados. Após a decisão da Corte de Contas, Deltan afirmou em seus perfis nas redes sociais que a Segunda Câmara da Corte de Contas entrou para a história como o órgão que perseguiu os investigadores do maior esquema de corrupção já descoberto na história do Brasil. Como o Dallagnol é pré-candidato à Câmara dos Deputados, cabe à Justiça Eleitoral definir se ele ficará inelegível. O processo contra Deltan pode contar com recursos até o Tribunal Superior Eleitoral. Por outro lado, a Associação Nacional dos Procuradores da República lamentou em nota a decisão do Tribunal de Contas da União. A ANPR reafirmou seu posicionamento de que não houve qualquer ilícito administrativo e nem dano aos recursos financeiros públicos. Além disso, a associação manifestou preocupação com a linha adotada e espera que o TCU possa, em julgamento técnico e isento, rever a decisão. A Lava Jato foi a maior operação já deflagrada no país contra a corrupção. Aberta em março de 2014, foi extinta em fevereiro de 2021, após a execução de 80 fases ostensivas que levaram à prisão e condenação de doleiros, empreiteiros, lobistas e políticos.
2 meses após a confirmação do primeiro caso de varíola dos macacos, o Brasil registrou mais de 2.000 infectados, conforme o balanço do Ministério da Saúde. No mundo, são mais de 30.000. Nos últimos 10 dias, o Brasil registrou mais de 1.000 novos casos de varíola dos macacos e passou a ocupar a 6ª posição na lista dos países com maior número de diagnósticos. São Paulo é o estado que lidera a lista, com 1.636 casos, seguido pelo Rio de Janeiro, que registrou 253, e Minas Gerais, com 101. Outros 18 estados também já notificaram ao Ministério da Saúde sobre as infecções pelo vírus. A preocupação com o vírus tem se tornado um assunto entre as autoridades ao redor do mundo. Os Estados Unidos estão no topo da lista, com 8.934 casos confirmados. O país está seguido pela Espanha, Alemanha, Reino Unido e pela França. A epidemiologista da Organização Mundial da Saúde, Margaret Harris, afirmou que o atual surto de varíola dos macacos representa um risco de transmissão que vem de humanos e condenou os ataques a animais. Isso porque, em diversos países, os macacos têm sofrido com ataques de humanos que imaginam que a doença realmente venha deles. Harris informou ainda que a preocupação atual sobre a doença deve se concentrar no fato de que a varíola dos macacos está sendo transmitida e se atentar a medidas sanitárias de proteção ao vírus. A Organização Mundial da Saúde está atualmente avaliando, junto com especialistas, a adotar um novo nome para a varíola dos macacos. Sobre isso, Margaret Harris acrescentou que o trabalho atual da organização está em andamento, mas não estabeleceu uma data exata para a definição do nome. E no Mato Grosso do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde já confirmou 8 casos da doença e agora também investiga se uma morte foi causada pela varíola. O paciente, que é morador de Camapuã, deu entrada no hospital regional com um AVC. O homem ficou 6 dias internado, morreu no último sábado. É um rapaz de 31 anos, era um trabalhador rural, tá? Que aplicava herbicidas, defensivos em lavouras, que tinha o hábito de dormir nesses galpões sem usar EPI. E descobriu-se ali nos exames habituais que ele tinha algumas feridas no corpo, tá? Algumas erupções no corpo. E lembrando, inclusive, a monkeypox. Então, todo o trabalho foi feito nesse sentido, de descartar o que poderia ser esse óbito. E já mandamos, inclusive, os exames para o Rio de Janeiro e aguardamos ainda no decorrer dessa semana o resultado. A monkeypox é uma doença causada por um vírus que infecta roedores. Assim como o ser humano, os macacos são hospedeiros acidentais. Até maio de 2022, todos os surtos estavam restritos ao continente africano, mas a doença se espalhou e atualmente apresenta transmissão comunitária em vários países, inclusive no Brasil. O principal sintoma é o aparecimento de lesões na pele parecidas com catapora. Começa com uma febre muito alta e ela vai evoluindo para as feridas, para erupções. Tá? E quando essas erupções secam, essas feridas secam, tá? ele termina ali, ele não transmite mais essa doença. Tá? Isso tem um ciclo, tá? Pode ser de 2 a 4 semanas. E aí isso está sendo muito estudado ainda. Pode passar por uma toalha, uma roupa de cama, pelo sexo. Nos países onde essa doença é endêmica, tá? Até lá a letalidade é muito, muito baixa. Com este óbito, são 12 casos sendo investigados no estado. 7 foram descartados e 8 foram confirmados. Ainda não é o caso de alarde, tá? Essa doença está sendo acompanhada pelas vigilâncias municipais, estadual, diariamente. Esses 8 casos foram casos importados, tá? Não existe uma transmissão local dessa doença. A cidade de São Paulo começou a aplicar hoje a 2ª dose de reforço ou 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em maiores de 18 anos. O imunizante pode ser aplicado após 4 meses do primeiro reforço. Segundo a Secretaria de Saúde, cerca de 911 mil pessoas devem ser imunizadas.
No Rio de Janeiro, a vacinação das crianças de 3 e 4 anos de idade contra a Covid foi suspensa. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a decisão foi tomada porque os imunizantes solicitados ao Ministério da Saúde não chegaram e o estoque acabou. A pasta informou que está negociando a compra de novos lotes para atender ao pedido. E veja a seguir, Brasil teve a maior queda da história do índice oficial de inflação. E ainda, ladrão não fecha a mochila direito e deixa para trás o dinheiro roubado de um supermercado. O índice oficial de inflação foi negativo, 0,68% em julho. Foi a maior deflação desde que o IPCA começou a ser medido há 42 anos. A queda dos preços dos combustíveis e da energia foram os principais responsáveis pelo resultado. O resultado veio acima da expectativa do mercado de queda de 0,65%. No ano, a inflação acumulada é de 4,77% e nos últimos 12 meses de 10,07%. Essa é a primeira queda mensal nos preços registrada desde maio de 2020, quando a economia sofria com os impactos iniciais da pandemia de Covid. A queda de julho também é a maior da série histórica iniciada em 1980. O índice vinha registrando desaceleração desde abril deste ano, primeiro levado pela queda na energia elétrica, com a entrada da bandeira verde na conta de luz, e posteriormente pela queda nos preços dos combustíveis. O IBGE destaca que os preços da gasolina caíram 15,48% e os do etanol 11,38% no mês. Também foi registrada a queda no preço do gás veicular. Outra contribuição relevante para o mês veio do grupo de vestuário, que teve desaceleração de 1,67%. A queda forte no preço do algodão, uma das principais matérias-primas da indústria têxtil, foi destacada como o maior responsável por esse movimento. Do lado das altas, o destaque foi o setor de alimentação e bebidas, que teve a maior variação e impacto positivo no índice do mês. O resultado foi puxado pelo leite longa-vida, que subiu mais de 25%, e pelos derivados do leite, como queijo e manteiga. Essa alta do produto se deve principalmente a dois fatores. Primeiro, porque estamos no período de entre-safra e o fato de os custos da produção estarem muito altos. Os bancos brasileiros fecharam o ano passado com lucro de 132 bilhões de reais, quase 50% a mais do que em 2020. A principal explicação para o resultado, dada pelo Banco Central, está no aumento das taxas de juros. A arma utilizada para combater a inflação deixa os empréstimos mais caros e o lucro fica com quem tem dinheiro para negociar. Já para este exercício, a expectativa é de um lucro menor. O Comitê de Política Monetária do Banco Central não afastou a possibilidade de um novo aumento da taxa básica de juros da economia. Na ata divulgada hoje sobre a última reunião, quando a Selic subiu mais meio ponto percentual, o Copom explicou que persistem algumas incertezas sobre o rumo dos preços. Segundo o documento, é preciso manter a vigilância. Cerca de 47% das famílias campograndenses em Mato Grosso do Sul estão comprando menos do que no ano passado. Apesar da intenção de consumo aumentar nesta época do ano, as famílias mantêm cautela. A intenção de consumo das famílias, avaliada por meio de pesquisa da Confederação Nacional do Comércio e divulgada pela FEComércio, mostra que houve aumento de junho para julho em Campo Grande, de 94,6 pontos para 96,1. O número superou a avaliação nacional mensal, que ficou em 80,7 pontos. A pesquisa leva em conta itens como emprego atual, perspectiva profissional, renda atual, facilidade de compra a prazo, nível de consumo atual e perspectiva de consumo no curto prazo. Outro item avaliado na pesquisa é sobre a oportunidade para a compra de bens duráveis, eletrodomésticos, aparelhos de TV, de som.
68% dos entrevistados afirmaram não ser um bom momento para realizar esse tipo de compra. De um modo geral, 47% das famílias afirmaram que estão comprando menos em relação ao mesmo período do ano passado. Bem menos, viu? Muito menos, gastando menos. É porque não tem mesmo também, né? Gastar o quê, né? Tá difícil, né? Mas tá menos, gastando menos. Segundo os especialistas, isso é o reflexo das altas nas taxas de inflação e de juros. Por outro lado, percebe-se no comércio um certo otimismo, pontuado principalmente pelas reduções no valor dos combustíveis. Isso é muito importante, tendo em vista que a gente já está à véspera do Dia dos Pais, né? E o comércio espera, né, esse movimento na economia, que os consumidores vão às compras, que retomem, né, esse poder de compra. A depender das vitrines, já está tudo pronto à espera do consumidor. Tem que agradar o papai, né? Comprar as coisas, um presentinho assim pequenininho não faz falta, né? O comércio agradece e já aproveita para dar aquele recado. Cheio de promoção, aproveita que tá barato, hein? A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes informou que o setor registrou aumento nos lucros em julho, o melhor desempenho do ano até agora. O número de restaurantes e lanchonetes que tiveram lucro aumentou de 35% para 37% em julho deste ano. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o setor está otimista para os próximos meses. Com a volta das aulas e o trabalho presencial, muitos trabalhadores também voltaram a comer fora. Essa retomada está impulsionando o setor, mas alguns estabelecimentos ainda não conseguiram expandir seus negócios e têm dívidas acumuladas. Apesar disso, a associação estima que o setor pode contratar até 100 mil novos trabalhadores até o final do ano, aproveitando a Copa do Mundo e as festas de fim de ano. Dos estabelecimentos consultados pela pesquisa, 35% disseram que esperam contratar novos empregados no futuro e 11% afirmaram que têm a intenção de demitir trabalhadores. A pesquisa da Abrazel entrevistou donos de cerca de 1.500 restaurantes e lanchonetes de todo o Brasil. No mercado financeiro, após 4 dias seguidos de queda frente ao real, o dólar fechou em alta nesta terça-feira à espera de dados sobre a inflação dos Estados Unidos. Com isso, a moeda norte-americana subiu 0,33%, encerrando em R$ 5,12 na venda. E a Bolsa de Valores teve alta de 0,23%, com 108.651 pontos. 500 mil de imóveis do estado do Rio de Janeiro têm água encanada, esgoto e saneamento básico. Tudo certo se os donos pagassem pelo serviço. Os dados da concessionária responsável pela rede de abastecimento de água no estado mostraram que 500 mil clientes realizam o famoso gato para ter os serviços da empresa sem pagar as taxas de consumo todos os meses. Ciente da situação, a Águas do Rio iniciou uma campanha de conscientização e regularização desses clientes. Desde o início da semana, fiscais estão indo até as residências irregulares para que elas possam fazer o recadastramento. As visitas acontecerão até a próxima sexta-feira, das 8 da manhã até às 6 horas da tarde. Em caso de ausência, será feita uma revista no sábado, no mesmo horário. Se ainda assim o morador não for encontrado neste período, o último contato do agente responsável será na próxima semana, no turno da noite. Mas é bom ficar atento aos golpes. Para evitar fraudes, todos os profissionais da empresa andam uniformizados e com um crachá de identificação. Segundo a concessionária, a revisão dos cadastros dos usuários tem a intenção de levar saúde e dignidade para os moradores, além de ampliar a oferta de água tratada para a população, colaborando para o aumento da qualidade de vida da Baixada Fluminense. Já em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, um jovem se atrapalhou todo depois de um assalto a um supermercado. Estava tudo certo, sem muita confusão, mas na fuga ele deixou cair o dinheiro roubado. Pelas imagens, a gente nota a tranquilidade do ladrão.
Ele já desce da moto com a mochila aberta e caminha até o estabelecimento na cidade de Três Lagoas. O bandido ficou apenas 1 minuto no supermercado e saiu com a mochila cheia de dinheiro, mas o valor não foi divulgado. O bandido também sai tranquilamente com a mochila na mão e uma faca na outra mão. Ele sobe na moto e, quando acelera, todo o dinheiro começa a cair. Os funcionários do supermercado saem e começam a pegar o dinheiro que ficou na calçada. Como o bandido não retirou o capacete, fica mais difícil a identificação dele. Até agora, não foi preso. E veja a seguir, começam os pagamentos do Vale Gás e dos Auxílios Brasil e Caminhoneiro. E veja também, frota de ônibus que circula pelo Brasil é a mais velha dos últimos 27 anos. Começou hoje o pagamento da primeira parcela de R$ 600 do Auxílio Brasil. Mais de 20 milhões de beneficiários vão receber. Com a antecipação do calendário de pagamentos do Auxílio Brasil em agosto, o benefício de R$ 600 começa a ser pago a quem tem o número de identificação social UNIS com final 1. Os demais grupos recebem os pagamentos até o dia 22. O adicional de R$ 200 para o Auxílio Brasil, que eleva o valor mínimo do benefício de R$ 400 para R$ 600, deve ser válido entre agosto e dezembro deste ano. Esse acréscimo no valor do Auxílio Brasil está dentro da proposta de emenda à Constituição, a PEC Social, e prevê gastos de R$ 41 bilhões e 200 milhões de reais em medidas de ajuda à população pobre e a algumas categorias profissionais. No total, 20 milhões e 200 mil beneficiários em condição de vulnerabilidade social vão receber o mínimo de R$ 600 neste mês. Também começam os pagamentos do Auxílio Gás no valor de R$ 110 a 5 milhões e 600 famílias e do Auxílio Caminhoneiro com 2 parcelas de R$ 1.000 cada, referentes aos meses de julho e agosto. O investimento total para o pagamento em agosto de 2022 é superior a 12 bilhões de reais. Além do benefício principal, há os complementares pagos de acordo com os perfis das famílias, como o Auxílio Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica Júnior e o Auxílio Inclusão Produtiva Rural. O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza, ou seja, famílias com renda mensal per capita de até R$ 105. Mas famílias em situação de pobreza, com renda entre R$ 105 e R$ 210, também podem receber, desde que tenham entre seus membros gestantes ou pessoas com menos de 21 anos. Hoje também começou a liberação do Vale Gás de R$ 110 e o Auxílio Caminhoneiro de R$ 1.000. Os pagamentos serão feitos até o fim do ano. E o Índice Nacional da Construção Civil desacelerou em julho. O custo por metro quadrado chegou a R$ 1.652. O Índice Nacional da Construção Civil avançou 1,48% em julho, o que significa um recuo de 0,17 ponto percentual em relação ao apurado em junho, que foi de 1,65%. Os dados fazem parte do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. O acumulado de janeiro a julho é de 9,11%, mas nos últimos 12 meses atingiu 14,07%. Esse percentual é um pouco abaixo do registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. O indicador apontou que o segundo semestre começa com alta influenciada pelos materiais e pela mão de obra. O custo nacional da construção civil por metro quadrado chegou a R$ 1.652 em julho. Os custos regionais por metro quadrado atingiram R$ 1.723 no Sudeste, R$ 1.717 no Sul, R$ 1.658 no Centro-Oeste, R$ 1.622 no Norte e R$ 1.546 no Nordeste. A frota de ônibus urbanos no Brasil é a mais velha em 27 anos. A perda de passageiros e as dificuldades no financiamento do setor agravados durante a pandemia estão entre as causas apontadas pelos empresários para não renovarem os veículos.
Os coletivos que rodam pelas ruas de todo o país têm em média mais de 6 anos de utilização. As informações foram obtidas após a análise da frota de transporte público de 9 capitais brasileiras, que juntas são responsáveis por mais de 35% da frota nacional dos coletivos. Além de serem, na maioria das vezes, superlotados, os ônibus velhos afetam negativamente o dia a dia das pessoas em diversas cidades brasileiras. Em São Luís, no Maranhão, por exemplo, vans e peruas se tornaram uma alternativa diante do caos no sistema municipal. Os empresários do setor listam uma série de fatores como motivo para não terem renovado as frotas até o momento. Uma delas é a queda na arrecadação, principalmente por conta da pandemia. Em 2019, mais de 33 milhões de viagens com passageiros pagantes eram realizadas diariamente, número que caiu para pouco mais de 22 milhões no ano passado. Segundo uma associação de líderes do setor, as dificuldades de caixa foram responsáveis por quase 400 paralisações temporárias desde março de 2020. Levando os números para o lado financeiro, sistemas organizados de transporte público por ônibus urbano tiveram uma perda acumulada de quase 30 bilhões de reais de 2020 até abril deste ano. Diante da crise do setor, 49 empresas e 6 consórcios suspenderam as atividades ou deixaram de operar e outras 13 empresas entraram com pedido de recuperação judicial no período. O Irã lançou nesta terça-feira um satélite ao espaço em um foguete russo. O objetivo é fiscalizar as fronteiras do país, aumentar a produtividade agrícola e prevenir os desastres naturais. Um satélite iraniano foi lançado ao espaço nesta terça-feira por um foguete russo a partir de uma base no Cazaquistão. Teherã, que mantém vínculos com a Rússia e evita criticar a ofensiva na Ucrânia, buscou despistar as suspeitas de que Moscou utilizaria o equipamento para vigiar objetivos militares de Kiev. Na semana passada, o jornal The Washington Post citou um funcionário de inteligência que acusava a Rússia de planejar utilizar o satélite por vários meses para apoiar as operações militares antes de permitir que o Irã assuma o controle. Apesar disso, a Agência Espacial do Irã garantiu que o país vai controlar desde o dia 1 e que nenhum terceiro vai poder acessar as informações enviadas pelo satélite. De acordo com autoridades iranianas, a missão tem o objetivo de monitorar as fronteiras do país, aumentar a produtividade agrícola, monitorar os recursos hídricos e prevenir os desastres naturais. O mês de julho de 2022 foi o terceiro mais quente nos últimos 30 anos, de acordo com o alerta divulgado hoje pela ONU. Segundo a agência especializada da ONU com sede em Genebra, julho foi um dos meses mais quentes já registrados no mundo. O mundo acabou de ter um dos 3 meses de julho mais quentes já registrados. E, obviamente, como todos sabemos, houve uma onda de calor muito prolongada e muito intensa que afetou partes da Europa. Em geral, a temperatura registrada no último mês superou em 0,4% a registrada no mês de julho durante o período de referência entre 1991 e 2020. E isso ocorreu mesmo com a presença do fenômeno natural Laninha, que, segundo a OMM, deveria ter um efeito de resfriamento. No mês passado, o órgão pediu aos líderes mundiais que acordem para as ondas de calor como a que a Europa está enfrentando atualmente, que devem se tornar mais frequentes devido às mudanças climáticas, pelo menos até a década de 2060. Além do calorão, algumas regiões do mundo enfrentam secas severas. Segundo a organização, julho passado foi o mais seco que o usual em grande parte da Europa, na maior parte da América do Norte, grande parte da América do Sul, Ásia Central e Austrália. Por outro lado, condições mais úmidas do que a média foram registradas no leste da Rússia, norte da China e uma ampla faixa que se estende do leste da África ao norte da Índia em toda a Ásia. Pois é, o desconforto é geral, né, Beatriz? O Serviço de Monitoramento Copérnicos informou nesta terça-feira que a camada de gelo sobre as águas da Antártica foi reduzida. O mês de julho teve um dos piores níveis detectados em 44 anos de registros via satélite.
O gelo polar antártico mediu 15,3 milhões de quilômetros quadrados em julho, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados a menos que a média do mesmo mês durante o período entre 1991 e 2020, uma diminuição de 7%. Cientistas utilizam desde 1979 medições de satélite para estudar com precisão a evolução das calotas polares no Ártico e na Antártica. A camada de gelo flutua na superfície do mar e não inclui a cobertura da parte terrestre do polo. Estudiosos detectaram uma diminuição contínua da camada de gelo marinho desde fevereiro de 2022, mesmo com o inverno durante o mês de julho no hemisfério sul. Normalmente, a camada de gelo diminui durante o verão e é reconstituída no inverno em ambos os polos. No Polo Ártico, durante o verão no hemisfério norte, a diminuição do gelo marinho no mesmo período foi de 4%. E veja a seguir, engenheiro desenvolve mão biônica que pode custar 1% do preço da prótese convencional. E veja também uma história quase rara de empatia quando uma pessoa entende o problema da outra e estende a mão para ajudar. Começaram hoje as inscrições para o segundo semestre do FIES. Quem estiver interessado em financiar o estudo em uma instituição privada do ensino superior, sem pagar juros, terá até a próxima sexta-feira para fazer a inscrição no site do Ministério da Educação. Além de ter participado do Enem, o candidato não deverá ter renda familiar bruta de mais de 3 salários mínimos por mês. Um engenheiro de Mato Grosso do Sul desenvolveu uma mão biônica em 3D que pode custar 1% do preço da prótese convencional. Uma esperança para quem não pode custear algo tão caro. Leonardo perdeu a mão e parte do braço esquerdo em um acidente de trânsito. Ter uma prótese eficiente e confortável era um sonho quase impossível. Pelo valor que é, na época custava mais de 120 mil reais, hoje já está ultrapassando, muito mais caro, né? Como está subindo as coisas. Então já não tinha mais esperança. Mas quando veio a oportunidade desse projeto, para mim foi renascer tudo de novo, essa esperança. O sonho do auxiliar administrativo começou a virar realidade há alguns meses, quando o Leonardo conheceu o Tiago, a Camila e o Bruno. Estavam à procura de um voluntário, né? E aí um amigo meu chamou o Joel Faxino, convidou para estar fazendo parte desse projeto, né? Aí a gente passou por entrevista e tal. E, graças a Deus, fui o escolhido para estar aqui hoje. O casal está ajudando o engenheiro mecânico campograndense a fazer a prótese de mão biônica mais barata do mercado. E ela tem um peso extremamente reduzido, a gente está numa faixa de 400 gramas. Quando a gente pega uma prótese, por exemplo, de uma tese, de um meio acadêmico, elas pesam em média 1,5 kg. As próteses de altíssima tecnologia estão na faixa de 500 gramas, então a gente reduzindo esse peso, melhora a ergonomia. E com isso a gente pretende ter uma aceitação melhor dela também. Inicialmente, o engenheiro fez a medição do chamado sinal mioelétrico na parte do braço em que ocorreu a amputação. Com os sensores, capturou a tensão gerada pela contração muscular. O sinal foi direcionado a um microcontrolador que, por meio de um algoritmo desenvolvido especialmente para o projeto, executa os comandos da prótese de mão. A gente vai dividir aí em várias etapas, né? E vai, então, fazer simulações, né? A gente chama de dividir a complexidade, porque é um problema muito complexo essa programação dessa mão. A gente usa 2 sensores também, que o primeiro é o giroscópio. Então, lembrando no celular, quando a gente gira a tela, ele se adapta. O giroscópio é o sensor que permite isso acontecer. A gente usa isso na mão também. E o sensor mioelétrico, que ele vai estar ligado em contato com a musculatura da pessoa, né? E quando a pessoa fazer a movimentação, ele vai detectar o que o músculo está fazendo. O projeto recebe suporte financeiro do programa Centelha do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, do Governo do Estado. O projeto agora está na fase de testes com o paciente e a expectativa é que dentro de 2 meses o Leonardo já possa receber a prótese. O desejo do engenheiro é realizar o sonho do Leonardo e de muitas outras pessoas com deficiência até o final do ano. A gente tendo o produto desenvolvido, é mais fácil de captar recurso, conseguir novos investidores.
A gente apresentando esse produto pronto é sempre mais fácil. É um projeto que reacende uma esperança, não só minha, mas de outras pessoas também. A gente está aqui, mas para ajudar também as outras pessoas, entendeu? Então isso ajuda bastante. E agora uma história de amor que vale muito a pena compartilhar. E não estamos falando de uma relação de casal, pais e filhos, irmãos ou até de uma bela amizade, mas de pessoas desconhecidas. É um verdadeiro exemplo de amor ao próximo. Uma cena rara. A atendente percebe a dificuldade para comer de uma cliente com deficiência visual grave. Resolve então sentar-se à mesa para ajudá-la, já que a amiga sentada ao lado também tem dificuldades para enxergar. Foram cerca de 10 minutos do apoio que rendeu a gravação deste vídeo, que agora vira reportagem. O caso aconteceu há poucos dias aqui neste shopping, na zona leste de São Paulo. Foi uma funcionária daquele restaurante japonês ali que protagonizou a atitude que deveria ser comum a todos. Mas infelizmente não é, e é por isso que chama tanta atenção. A Camille, de apenas 17 anos, tem muito a ensinar e é por essa razão que hoje nossa equipe está aqui. Vamos conhecê-la? Oi, Camille, tudo bem? Posso te dar um abraço? Camille, acho que você não imaginava que uma equipe de TV pudesse vir atrás de você devido a um gesto tão simples, né? Que deveria ser tão comum. Mas a gente veio sim, porque a gente quer ouvir da tua boca o que você disse para nossa produtora, com quem você conversou mais cedo, sobre a frase que guia a sua vida. Que frase que é? Fazer o bem sem olhar a quem. Ah, que bom seria se todos colocassem em prática a frase que traduz, inclusive, um dos principais ensinamentos bíblicos. Se a gente pegar na palavra de Deus, a gente vai ver que Jesus, ele tinha essa empatia, podemos assim dizer, né? Ele se colocava no lugar do outro. Muitos que Jesus curava, eu já tive a oportunidade em Israel, e eu fiquei 30 dias estudando lá. E lá eles dizem que a maioria daqueles que Jesus curou foram aqueles que gritou crucificam. Ou seja, Jesus não esperava nada em troca, a não ser, né, amar aquele que está do lado. Para Camille, que é cristã, tudo isso é muito claro. E não para por aqui. O sonho da menina que hoje cursa o último ano do ensino médio é se formar em farmácia. Não por acaso. Para ajudar as pessoas. Pela vontade de ajudar as pessoas mesmo. Ajudar o próximo faz parte da vida da atendente, que aqui não pensou duas vezes antes do gesto nobre. Ela me pedia ajuda para auxiliar ela com a mão, para colocar no prato, para pegar, para passar no molho, né? Camille conta que ofereceu ajuda mesmo diante do receio de que aquela atitude pudesse comprometer o emprego, conquistado há apenas 3 meses. Eu pensei que poderia, né? Por conta de eu dar uma parada no serviço para poder dar as informações, né? Pelo contrário, a gerente do local reconhece a nobreza da ação. Isso vai ajudá-la ainda mais, né? Porque a gente descobriu não, o lado dela, assim, que nos surpreendeu. Camille ensina aos brasileiros a lição que parece estar esquecida. Um estudo sugere que a empatia não é tão comum entre a população do país, apesar da fama de povo alegre e simpático. O Brasil aparece na posição de número 51 em um ranking que avaliou a capacidade de mais de 100 mil entrevistados, de 63 países, de se colocarem no lugar do outro. O nosso país, infelizmente, ele tem aquela fama que todo mundo quer enganar todo mundo, quer ter vantagem. E eu percebo que as pessoas aqui no nosso país, elas têm muito medo disso. Elas têm muito medo de serem enganadas. Às vezes as pessoas, elas acabam se tornando mais receosas de ajudar aquela pessoa. Não, mas se ela for me enganar, e se ela for me roubar, e se ela for isso, aquilo. Infelizmente, esse é o reflexo das experiências que nós temos aqui. A pesquisa elencou o Equador como o país mais compreensivo do mundo. Mas o que surpreende, segundo o especialista, são países que passaram por guerras estarem entre os 10 com maior empatia. Então, se a gente pegar na nossa história, os países que passam por guerra, eles aprendem a derrubar as suas máscaras, eles aprendem a se unir e se ajudar. Então, infelizmente, às vezes precisamos de experiências muito negativas ao extremo para entender que nós precisamos um do outro.
Já entre os países menos empáticos do mundo, segundo a pesquisa, ocupam as 3 últimas posições: Estônia, Venezuela e Lituânia. Uma pena, ressalta Camille, que garante que ajudar dá aquela felicidade, sabe, de você pensar que você está ajudando uma pessoa que nem te conhece. Ajudar o próximo gera os chamados hormônios da felicidade, como endorfina, ocitocina, dopamina e serotonina. Eu sempre digo para os meus pacientes que quando a gente faz aquilo que é o certo, aquilo que é o correto, aquilo que é bom para o outro, o maior beneficiado somos nós mesmos, porque isso gera não só o bem-estar emocional, mas também físico. Isso é comprovado cientificamente. E é tão simples conquistar tudo isso. Segundo o psicanalista, a receita envolve 3 ingredientes: curiosidade, ausência de julgamentos e o ato de ajudar. Você sabe que na minha profissão, eu tenho que ser um bom ouvinte. E uma das coisas que me baseia na minha profissão é fazer os passos que Jesus fazia. É ouvir, é não julgar e oferecer para o outro aquilo que realmente ele precisa. Não é o que eu quero oferecer, é o que ele precisa. Eu acho que se a gente seguir esse exemplo de Jesus, olha como o nosso mundo pode se tornar tão melhor. E o Jornal das 22 termina aqui. Um ótimo fim de noite para você. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau.